Olá, hoje eu gostaria de falar sobre sonhos. Eu acordei pensando muito sobre isso, porque hoje eu acordei me perguntando qual que é o meu sonho, o que eu quero realizar nessa vida, o que eu quero deixar, sei lá, como legado, como alguma coisa para o mundo, um gesto, alguma coisa. O que eu estou fazendo da minha vida, agora, nesse momento? Eu comecei a fazer várias perguntas meio existenciais, diria, porque muitas vezes eu acho que eu estou só pagando conta. Eu estou correndo atrás do próximo trabalho, do próximo trabalho, do próximo trabalho, para pagar o próximo mês, depois o próximo mês. E eu só estou, parece, vivendo assim. Isso é muito triste. Claro, o contexto eu sou um ator, sou um artista independente. Viver de arte é um grande desafio. Quem está na arte sabe. Ou ser freelancer, de modo geral, assim, não saber qual é o próximo trabalho. É sempre muito desafiante, assim, emocionalmente, né? Internamente é muito difícil. E eu faço isso há muitos anos, há uns 17 anos. Só que você vai ficando mais velho e isso vai ficando mais difícil, assim, digerir as emoções, porque no início eu me lançava, tudo bem, eu ia, eu viajava, eu me lançava e estava em qualquer situação de qualquer forma, assim, para estar no meio da arte, no meio de pessoas artistas e que eu gostava, que eu acreditava nos trabalhos que eu acompanhava. E não que eu não faça isso, só que com o tempo você vai direcionando um pouco mais sua energia. Você já não é mais um fio desencapado que sai lançando energia para tudo quanto é lugar. Você vai tendo um direcionamento maior e tudo bem, isso faz parte da experiência, com o tempo, e cada vez você vai sabendo mais a linguagem que você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar, a forma que você quer trabalhar. Só que agora, sim, eu sinto que, não agora, mas há algum tempo, eu sinto que essa capacidade de sonhar, de realizar algum projeto profissional, pessoal, vai se perdendo, foi se perdendo para mim, e foi indo mais para um lugar de uma realização mais econômica. Mais ou menos econômica, no sentido de eu tenho que pagar minhas contas. E às vezes rolam uns gaps durante um tempo também de trabalho, porque todo freelance vive, todo artista vive, você pega um trabalho agora e depois fica um tempo sem trabalhar, só que com esse trabalho você tem uma organização econômica, ou não, mas eu tenho hoje uma organização econômica que eu faço um cachê durar vários meses e tal, vou ali me organizando. Mas com o tempo agora eu sinto que está ficando um pouco sustentável para mim internamente, porque às vezes você fica 3, 4 meses sem trabalhar, sem receber, e depois você pega muitos trabalhos. Claro, economicamente você fica organizado, mas nesse tempo, acho que até uma questão de saúde mental generalizada, de distrações, pelo inúmeras formas de se distrair com as redes sociais e com tantas outras formas, né? Eu vou me perdendo muitas vezes e vou pensando sempre em pagar conta, pagar conta, pagar conta. E eu falei assim, mas peraí, o que de fato eu quero fazer? O que de fato eu quero realizar, mais do que fazer? Porque muitas vezes a gente não vai fazer o que a gente quer fazer. Muitas vezes a gente não vai fazer o que nos deixa feliz. Porque fazer só o que se quer fazer também é se tornar escravo dos seus desejos. E o segredo muitas vezes, não o segredo, mas a dica é fazer o que não se quer fazer também. Isso é muito importante, porque fazer o que só se quer fazer é muito fácil e não é sustentável, e é seguir só os seus impulsos, os seus desejos, que tem que ser questionado muitas vezes. Tem que fazer, por que eu desejo isso? Enfim, mas eu quero falar sobre sonhos. Então eu acordei pensando sobre isso. Poxa, qual que é o meu sonho, assim, que eu quero realizar como ator, como artista? E às vezes eu vejo ele muito distante. E nesse meio, o caminho é muito nebuloso às vezes, né? Cada pessoa faz seu caminho, mas você fica olhando assim, qual o caminho que eu estou trilhando? Eu olho para o meu passado, eu olho para a minha trajetória, eu olho para o futuro, olho com a força que eu tenho hoje, com a energia que eu ainda tenho, que não é tão jovem assim, apesar de eu ser jovem. Mas eu não quero só ficar pensando em pagar conta.
eu acho que a minha crise, pequena crise que eu tive hoje ao acordar foi, cara, eu não quero ficar só pensando em pagar a minha próxima conta sendo um artista independente nesse país, ou sendo freelance. Eu não quero, não mesmo, deixar de realizar projetos pessoais, profissionais, e também tirar do radar essa questão econômica. Porque isso é muito triste, quando a gente pensa muito no próximo trabalho, quantos aluguéis ele vai pagar, quantas contas de água, luz, internet. E eu estou falando do básico, que é o que muitas pessoas vivem, é o básico. Eu não estou falando de uma viagem, de um luxo de trocar seu equipamento, que às vezes a gente junta, compra equipamento para durar muito tempo, e aí uma hora ele vai começando a ficar obsoleto, você tem que comprar outro. Eu estou falando do básico. Muitas vezes a gente não tem um básico. Eu não sei se a chuva vai atrapalhar, que agora está caindo uma puta chuva. Começou. Espero que não, mas eu estou falando do básico. Que muitas vezes é o que a gente vive como artista independente, sendo negro, nesse país. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui também é um questionamento. Eu não estou trazendo respostas, mas é só um questionamento. Como é que você tem vivido? Você tem pensado só em pagar a conta? Só em desejos materiais? O que você quer realizar? Qual a uma realização pessoal, profissional? Quer ter filhos? Quer comprar uma casa? Lá eu falando de novo em realizações materiais. Mas o que também seja imaterial. E é foda porque muitas vezes a realização está atrelada à realização profissional, no meu caso. E hoje é uma loteria. Não é uma loteria, mas o jogo da realização profissional, no meu caso, está muito vinculado a número de seguidores, está muito vinculado à sua capacidade de network, que sim, sempre foi e sempre será, mas está atrelado a valores que são muito mais ligados a uma lógica capitalista neoliberal, não uma lógica artística, porque é o mercado. Então eu fico pensando como a gente segue ainda nesse trilho de realização profissional, pessoal, mas segue com uma dignidade, com uma ética. Claro, a gente tem que fazer concessões em muitos momentos em relação a alguns trabalhos que você não quer fazer, mas vai pagar suas contas, que faz parte do jogo também, desse mundo que a gente vive, dessa democracia, desse capitalismo que a gente vive, que é uma merda. Mas isso que é foda, sendo artista, fazendo o que você acredita, com as pautas que você quer tocar, que vive esse emaranhado de coisas. Que é difícil, muitas vezes, internamente, lidar com isso. Das concessões que você tem que fazer com certos trabalhos, com certas relações, porque é isso. Você tem que pagar as contas. Ai, ai. É isso, um grande desabafo que eu gostaria de compartilhar. E vamos trocar uma ideia. Coloquem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, quais as estratégias, e vamos conversar. Abraço.